Olá, olá, saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Hoje, 21 de março, hoje é sexta-feira, sextou aqui no Boa Tarde Produtor. Portanto, chega para cá porque nós vamos falar sobre a importância da agricultura de precisão para o agronegócio. Nossos convidados são Matheus Uzueli, gerente de assistência técnica, e Felipe Munerato, coordenador regional de negócios em Goiás. É claro que também nesta edição do Boa Tarde Produtor contaremos com a participação de Enio Fernandes, consultor de mercado, da Jaxele Gouveia, psicóloga, e do Fernando Cabral, com a atualização do tempo. Teremos também a participação de Felipe Barbosa, que vai falar aí sobre o primeiro jantar de empreendedor do agronegócio, além também de falar sobre os outros projetos da AGE, Associação de Jovens Empreendedores, voltados para o agronegócio. E para você que nos honra com a sua audiência aí na frequência local 100,9 no seu rádio, muito obrigado por estar escutando aqui a Rio Verde FM, a rádio do agro, mas saiba também que você pode nos acompanhar através da internet, baixando o seu aplicativo aí no smartphone. Então, digita lá Rio Verde FM na sua loja de aplicativo, você pode já instalar e acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Mas se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é no YouTube. Vai lá no nosso canal, no YouTube, digita Rio Verde FM, aproveita para se inscrever se ainda não está inscrito, se certifica que você está acompanhando o conteúdo da Rio Verde FM, além, claro, de ativar o sininho para acompanhar em primeira mão e sempre saber quando tem conteúdo novo aqui na Rio Verde FM, mas sobretudo no Boa Tarde Produtor. Você que quer contribuir com o seu comentário, com a sua pergunta, com a sua sugestão de pauta, você pode deixar lá na nossa transmissão ao vivo. Estamos transmitindo simultaneamente no rádio e também no YouTube. O JP, que está aqui do meu lado, JP, está nos auxiliando nessa transmissão. Você pode deixar lá o seu comentário, mas também, se você quer deixar registrado no nosso WhatsApp, o nosso número está liberado, viu? É 649-9949-1009. E sabe quem vai repercutir a sua participação? A Dares, minha parceira de bancada. Dares, seja bem-vindo ao Boa Tarde, produtor. Obrigada, Hugo. Boa tarde. Boa tarde para você que nos honra com a sua audiência, né? Tanto na frequência 100.9 quanto nos nossos aplicativos. Bem falados aí pelo Hugo anteriormente. Hoje, gente, o tema ele é extremamente importante. Nós vamos falar sobre agricultura de precisão. Ela é uma ferramenta de gestão agrícola que visa otimizar a produção e reduzir os impactos ambientais. Hugo Ataíde, vamos apresentar os nossos convidados? Claro, Dares, vamos lá. O nosso primeiro convidado, ele é formado em Eletrotécnica e Administração de Empresas, com pós-graduação em Indústria 4.0. Ele acumula 14 anos de experiência em manutenção industrial, tendo atuado por 4 anos como coordenador de manutenção, seguido por 4 anos como coordenador de automação industrial. Nos últimos 2 anos e meio, exerce a função de gerente de assistência técnica na GeoAgri. Portanto, seja bem-vindo ao Boa Tarde, produtor, Matheus Chicaroli Uzueli. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares. É um prazer. Boa tarde, produtor que está ouvindo a gente, os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para compartilhar experiências. Legal. Vamos para o nosso próximo convidado, Dares. O nosso próximo convidado é o Felipe Munerato. Ele é graduado em Mecanização e Agricultura de Precisão pela FATEC São Paulo. Ele tem mais de 8 anos de experiência em tecnologias para agricultura de precisão e, atualmente, ele atua como coordenador regional da GeoAgri aqui em Rio Verde. Felipe, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde, produtor. Boa tarde, produtor. Toda a Rádio Rio Verde FM. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando um pouco das informações e experiência com vocês. Isso, o Felipe já esteve aqui conosco em outras edições do Boa Tarde, produtor, né, Felipe? E eu queria saber do Matheus e do Felipe que eles contassem pra gente sobre as suas funções na GeoAgri e como elas impactam o dia a dia do produtor. Vou começar com o Matheus, que está de forma remota conosco aqui. Minha função na GeoAgri é a organização da assistência técnica, gerenciamento da assistência técnica. Isso impacta diretamente no tempo de disponibilidade do equipamento para o cliente, fazendo com que ele tenha menos tempo de parada numa entre-safra ou num problema que ocorre ocasionalmente. Legal. E o Felipe? Hoje eu venho atuando aqui como gestor comercial dentro do estado de Goiás e eu venho dar apoio para o time comercial
tanto na loja física, que é a primeira filial que nós viemos inaugurar em 2024, no meio do ano mais ou menos, junto com a matriz ali de Ribeirão Preto, que já está há mais de 25 anos no mercado. Hoje nós temos um time comercial aqui dentro da loja física e o time para atender todo o estado de Goiás. Então venho dar todo o suporte, levantar todas as estratégias de negócio que a gente tem dentro do estado, sendo de usinas, produtores rurais, diretamente os produtores de grãos, cereais e também de hortifruti dentro do estado. Felipe, a Geoagri tem mais de 25 anos de história na agricultura de precisão. Ela vem acompanhando a evolução do setor. Como que essa tecnologia vem ajudando a transformar a produção rural? Com certeza, a Geoagri ela foi pioneira em agricultura de precisão aqui no Brasil, trazendo primeiramente aí os produtos Trimble, começando com um equipamento que mais famoso aí, conhecido como o tal do GPS, mas o nome correto dele que a gente utiliza é a barra de luzes. Então foi utilizado aí primeiramente na década dos anos 2000, que nos aviões agrícolas, para fazer uma pulverização, para saber onde que você estava aplicando o equipamento, não deixando faixa sem aplicar e também não dando sobreposição nessas áreas. Depois ela vem acompanhando a evolução de toda a tecnologia, sendo em tecnologias para piloto automático, controle em taxa variável, para fazer todo o controle, e acompanhando toda a tecnologia junto com o mercado aí tecnológico. Perfeito. Matheus? Ela evoluiu de uma tal maneira, a tecnologia, que antigamente se usa até hoje, bases RTKs. Hoje a gente trabalha muito com o sinal que a gente chama RTX, que tem uma correção muito mais precisa e muito mais rápida e sofre menos efeitos da cintilação solar. Então, para você ver o nível que a tecnologia chegou já. E Matheus, por falar em tecnologia, como a gente já constatou aqui, já disse, a tecnologia hoje permite aumentar a produtividade e a eficiência em diversas culturas, como grãos, cana-de-açúcar, café, florestas, citros e hortaliças. Como a agricultura de precisão, na prática, tem sido aplicada nesse segmento? Vou começar pelo Matheus, que já começou a levantar essa bola aí. A agricultura de precisão ajuda a gente a economizar insumos, aplicando no momento certo, na hora certa e na quantidade certa. Ajuda no amassamento da cultura, do terreno, fazendo com que a plantadeira, a colhedeira, todos os outros equipamentos passem na mesma linha, fazendo que aumente a área produtiva. Isso influencia diretamente na quantidade de produtos que vão ser produzidos, que vão surgir dessa tecnologia. Até mesmo a gente consegue atender aí o pessoal da agropecuária, que é para fazer um sistema de pastagem, uma correção de pastagem, mas em si, em todos os ciclos de todas as culturas, sendo HF, café, cana-de-açúcar. Então, por exemplo, nós temos soluções hoje para atender, que é muito forte no plantio de batata, que consegue colocar um sistema de correção tanto no implemento quanto na máquina, para a gente ter uma exatidão ali onde está abrindo o suco de plantio, que precisa de uma correção muito exata para isso. Até mesmo na cana-de-açúcar, com isso, como uma cultura perene que tem longos anos de colheita e plantio dentro do mesmo rastro, eu tenho que plantar na mesma linha e colher na mesma linha. Então a gente evita ali o amassamento que tem dentro da linha de plantio. Isso evita futuros para a gente replantar, aquelas falhas de cana. Então, por isso que hoje o nosso maior mercado ainda é na cana-de-açúcar. Perfeito. Felipe, começando com você, como que a Geoagri está inserida no agronegócio brasileiro? E qual que é o seu principal papel dentro deste cenário, que é o cenário do agronegócio? Certo. A Geoagri ela vem contribuindo aí ao longo dos anos, mais de 25 anos de experiência. Ela começou como Santiago e Sintra, sendo importadores aí de produtos Trimble na década dos anos 2000. E aí, a partir de 2009... ela teve que fazer uma divisão. Hoje o grupo Santiago e Sintra faz parte do mesmo grupo aí da Geoagri, mas a Geoagri, a partir de 2009, atendendo somente a parte da agricultura. Então virou como Geoagri e ela atendia todo o Brasil. Então nós fizemos uma subdivisão, um acordo aí a partir de 2018, atendendo o estado de Minas, São Paulo e Goiás com exclusividade. Então todos os equipamentos importados da Trimble,
e distribuído dentro desse estado, é a Geoagri que é responsável por isso. E vale lembrar que também nós somos importadores aí da empresa Sensifly, uma empresa suíça. Nós importamos equipamentos chamado como EBI. São os vantes de asa fixa que ele permite fazer coletas de imagem de alta qualidade para um futuro processamento, seja de NVVI, algum processamento de falha que a gente tem, uma sistematização, bem como os drones de asa rotativa da DJI, que também fazem os mesmos processos de coleta de imagem. Matheus, por favor, as suas considerações. Como é que você enxerga a Geoagri inserida no agronegócio brasileiro e qual que é o principal papel dela neste cenário? O papel da Geoagri é tecnologia. Tudo que tem de ponta para o campo, o agronegócio, a Geoagri é pioneira e ela traz para o produtor, sempre visando a economia dos recursos naturais, a melhoria de produtividade e a economia no final, o produtor quer mesmo, é a economia financeira na sua produção. Essa é a grande vantagem, o grande diferencial. Grande diferencial, essa é a palavra, o grande diferencial da Geoagri, sempre buscando tecnologia. Até aproveitando, Dares, o Matheus, a fala dele, acho que a gente precisa dar alguns passos atrás, né, para entender o que é a agricultura de precisão. Então, o Matheus e Felipe, né, eu queria saber de vocês aí, no detalhe, o que de fato é agricultura de precisão e qual a sua importância para o setor. O grande significado aí da agricultura de precisão, né, eu como formado em mecanização e agricultura de precisão, nada mais é entender o que é a variabilidade temporal e espacial que tem em uma determinada área. Isso a gente consegue identificar, são diferenças que tem no solo, diferenças que nós temos pelo clima, diferenças que nós temos relevo, até nutrientes de planta. Então, para isso, a agricultura de precisão é nada mais depositar a quantidade necessária em uma determinada área. Para aquilo, a gente nada mais tem que um aumento de produtividade. Nem sempre eu vou economizar mais um insumo. Poxa, mas agora eu estou fazendo uma agricultura de precisão e estou gastando mais. Mas a gente tem que colocar na ponta do lápis que talvez no final eu vou ter um aumento de produtividade. Então, eu estou colocando a quantidade determinada, exata, naquela real necessidade para uma determinada área. Eu não posso considerar hoje o meu talhão, por exemplo, como se fosse tudo uniforme, né? Porque existem, dentro dos nutrientes que tem no solo, tem uma grande variabilidade ali, dentro de tudo. Antigamente, todo mundo pensava assim, falava, poxa, a agricultura de precisão é GPS. Mas isso é porque foi no começo, a gente vem escutando isso desde o começo ali na década de 2000, depois entrou o piloto automático, a agricultura de precisão é mapa colorido, mas isso que vem com o decorrer ali dos anos, então, nós viemos fazendo uma taxa variável, então enxergava um mapa colorido. Mas essa grande evolução, hoje a agricultura de precisão nada mais é como colocar a quantidade exata naquela real necessidade. A mesma coisa eu pegar uma planta hoje e colocar um tanto de adubo com a mão. Mas com isso, com a mão, a gente hoje não consegue produzir. Nós precisamos de tecnologia para tentar produzir mais alimentos em menor área para alimentar a população mundial. E o Matheus, as suas considerações, Matheus? Cara, depois dessa explicação do Felipe, não tem muito o que eu falar aí, né? Mas é isso, as terras estão cada vez diminuindo. O espaço de terra está cada vez diminuindo. A cidade está comendo as terras. O cimento, o concreto estão comendo as terras. Então, a gente precisa ser mais efetivo e eficaz, eficiente nas nossas produções, para ter melhor rendimento, com melhor custo, para alimentar mais bocas, cada vez mais bocas no mundo inteiro. Esse eu acho que é o grande segredo da agricultura de precisão. Perfeito. E agora eu quero compartilhar com vocês uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. E a diferença, gente, é evidente. Taxas mais baixas, além de horário de atendimento que começa mais cedo, a partir das 8 da manhã. Mas sabe o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial? É o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. O Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Dares, vamos então acompanhar agora um bate-papo que fiz com o Felipe Barbosa, né? Vamos sim, Hugo. Nesse bate-papo com o Felipe, que é o atual presidente da Associação de Jovens Empreendedores, vocês falaram sobre o primeiro jantar do empreendedor do agronegócio.
Vamos acompanhar. Olha, agora nessa edição aqui do Boa Tarde, Produtor, nós estamos recebendo Felipe Barbosa, ele que é o presidente atual dessa gestão da AGE, Associação de Jovens Empreendedores aqui de Rio Verde. Felipe, quero agradecer a sua presença, sua participação aqui conosco no Boa Tarde, Produtor. Antes de tudo, a gente falar da associação, falar dos projetos voltados ao agronegócio aí. Bom, quem é o Felipe? De onde ele veio? O histórico dele até chegar ao patamar que está hoje. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Produtor. Boa tarde a todos, estamos acompanhando. Bem, meu amigo Hugo, né? Eu falei na entrada aqui que o Hugo é um profissional ímpar aqui em Rio Verde. É um prazer a todos que estão nos ouvindo neste momento. Meu nome é Felipe, sou rioverdense nato, né? Eu falo que são poucas pessoas que você encontra que nasceram em Rio Verde hoje em dia, né? É verdade. Tem muitas pessoas de fora. Tenho orgulho de ter nascido em Rio Verde. Eu tenho 28 anos, faço parte da diretoria da AGE desde 2013, que é uma associação de empreendedorismo aqui da cidade. E a AGE está conectada com 3 esferas. Nós temos a esfera estadual, que é a FAGE, e a CONAGE, que é a esfera federal. Eu sou bacharel em Direito, não segui carreira por opção. Atualmente eu sou empreendedor, trabalho na área da educação, tenho um polo de uma faculdade EAD aqui em Rio Verde. E sou aspirante do empreendedorismo e através da associação nós acreditamos que a conexão da AGE com Rio Verde ela se dá justamente para fomentar, para capacitar e a ligação com o agro acaba sendo muito forte, né? Rio Verde hoje respira o agro na prestação de serviços, na produção agrícola lá na área rural, mas também na cidade, né? O comércio em si da cidade hoje é muito forte e a associação tem um papel fundamental em fomentar esse projeto de fortalecer as pessoas que atuam na área e dar abertura também para aqueles que querem conhecer um pouco mais. Legal. E falando ainda sobre a AGE em si, né, Associação de Jovens Empreendedores, Sim. Ela é só para jovem até quando? E como ela auxilia esses empreendedores em suporte, em fomento ao empreendedorismo? Hugo, a nomenclatura jovem, ela traz sim, né, um significado jovial, mas qualquer pessoa que tenha o espírito empreendedor e quer criar algo, inovar a sua empresa, ela é convidada a participar da AGE. A AGE, por si mesma, ela tem um propósito de realizar capacitações. Então, durante o ano, nós temos aí vários eventos. Temos o Rap AGE, o Bate-Papo de Negócios, o Café Político, temos o AgroAGE, que é um evento voltado para o agro. E a pessoa que quer aprender mais sobre como atuar na sua empresa, como inovar, porque o segredo hoje eu falo que é saber inovar, porque a roda já foi inventada, né? Sim. Então hoje você tem que inovar no seu negócio e dar o seu melhor. E a AGE promove capacitações nesse sentido, capacitações de marketing, capacitações de gestão, bate-papo entre empreendedores para troca de ideias e networking. E a pessoa que quer participar, ela consegue ser associada da AGE e é convidada para esses eventos. Evento Eixos, que quem é associado tem desconto, até mesmo alguns não pagam nada. Legal. E quando você se associa à AGE, primeiro, como que faz para se associar, para se credenciar e fazer parte desse movimento aí? Certo, nós temos hoje uma equipe de 10 diretores, eu me incluo, somos 10, né? E nós temos um diretor que é o Murilo, que é responsável pelo relacionamento com o associado. Então nós temos hoje grupos de empreendedores de Rio Verde, tem mais de 600 pessoas nesse grupo, e o grupo de associados. Tem o nosso Instagram, nossa bio, a pessoa consegue acessar e fazer seu cadastro. Um cadastro breve, não tem ônus, é gratuito, e logo ela é adicionada nessa rede de contatos. Hoje nós temos descontos em escola de inglês, temos descontos em agência, temos descontos também em empresas que acreditam que a AGE é importante para a sociedade. Então o associado passa a fazer parte desse projeto e acaba tendo muitos benefícios também. Legal, Felipe. E, inclusive, falando dos eventos, eu já fui palestrante, né? Palestrei em alguns dos eventos, em alguns dos projetos da AGE, falando sobre finanças e investimentos. E participei enquanto ouvinte de vários outros, como o Rap AGE, que promove ali interações, né, entre os empresários, os empreendedores, um momento de troca de boas práticas também, né, entre os integrantes. E realmente, iniciativas como essa, elas fomentam o empreendedorismo e fazem também com que as pessoas pensem sobre inovação, Felipe. Agora, nós estamos em Rio Verde, Goiás, que é destaque não somente no Brasil, no mundo, frente ao agronegócio, né? Sim. Como que o agronegócio tem sido encarado dentro da AGE? Nessa diretoria, na gestão passada, inclusive, nós tivemos uma diretoria de agronegócio. E nessa agora, temos um foco total nesta pasta, porque o agronegócio é o que Rio Verde respira. Nós temos várias outras frentes de serviço, mas o agro que faz a cidade. É a mola propulsora que faz Rio Verde avançar. Então,
O Renato, que é o nosso diretor de agronegócio, ele é vice-presidente da FAEG de Rio Verde. Então, ele tem uma conexão muito grande com capacitação de jovens dentro da FAEG, do Sindicato Rural, e ele aceitou o convite para ser diretor de agronegócio da AGE. Legal. Então, nós temos uma agenda aí voltada durante esse ano, voltada para o agronegócio, de capacitação, de orientação, de relacionamento com as pessoas que atuam nessa área. E me fala um pouco mais dos projetos que a AGE tem desenvolvido do agronegócio para poder privilegiar e fazer com que as pessoas respirem mais o agronegócio. Sim, nós temos 2, inclusive vão acontecer na próxima semana. O primeiro é o AgroAge, vai ser realizado lá na Unibras, na segunda e terça-feira. Nós temos aí alguns palestrantes, vou até citá-los aqui. Nós temos o Giancarlo do Sicredi, o Anderson da AgroRaça e o Arthur da XR Seeds, da área 64. Do ecossistema de inovação aqui de Rio Verde, dia 24. No 25, nós temos o Guilherme Campos, da Sala do Agro, da Prefeitura de Rio Verde. Ana Carolina, da AgroSkills, que é uma startup voltada para a aceleração de carreiras, né? Pessoas que atuam no agro. E depois, para fechar com chave de ouro, com a Ana também, a chará da anterior, sobre marketing pessoal e carreira. Legal. Então, o AgroAge é só uma palestra, é um congresso acadêmico, né, do agro, os alunos de administração, contábeis, veterinária e agronomia. E na sexta-feira da semana que vem, nós vamos ter um jantar de negócios com o Everaldo Pereira, né? Ele aceitou o nosso convite, juntamente com o Vinícius da FAEG também, que endossou o projeto. Vai ser feito lá no restaurante aqui da cidade. E o benefício é que o associado ele paga pelo consumo do buffet, né, pelo ingresso, e acaba tendo esse contato com um cara que é expert aqui na cidade, né, que é o seu Everaldo, que traz consigo uma bagagem muito forte aí. E falando sobre o AgroAge, né? Ele é voltado exclusivamente para acadêmicos ou ele está aberto também ao público que queira participar, se inscrever? Nessa edição nós lançamos em 2 horas, as inscrições acabaram, né? Caramba, já foi, já. Foi um sucesso, a gente conseguiu, nós divulgamos para os alunos, né? E teve um apoio muito fundamental dos cursos também, dos coordenadores. E a proposta para as próximas edições é abrir para a comunidade, em espaço também que contemple acadêmicos e a comunidade em geral. Mas é um projeto muito bom, está na sua segunda edição, em parceria com a FAEG e com a Unibras. Legal. Que os temas, eles chamam a atenção, né? Sim. Então, nada mais justo do que haver essa procura. Agora, com relação ao jantar de negócio aí com o Everaldo Pereira, do Agro Cerradão, de fato, uma potência, né? Um case de sucesso que a gente tem na nossa cidade, dentre vários. Também tem um número limitado ali de vagas, né? É bem exclusivo, né, Felipe? É um formato da AGE que ela visa a quantidade de pessoas mais reduzida, justamente para proporcionar o networking. Às vezes, o que você faz um evento com muitas pessoas, pode ser até evento de mesa. O networking acaba sendo entre eles, da mesa em si. Sim. E esse vai ser entre as pessoas e o próprio palestrante. Vai ser um bate-papo direto, onde ele vai trocar experiência com esses participantes e vai fortalecer ainda mais o contato que ele tem, a experiência de vida que ele tem no Sindicato Rural, trazer isso às pessoas que querem participar. Nós temos uma rede muito grande hoje em dia de pessoas ligadas ao agro. Nós temos estudantes, produtores rurais, pessoas que se mudam para Rio Verde, pessoas que estão vindo de outros países para cá. Recebi uma mensagem semana passada de uma comitiva que está vindo de outro país e que é um intérprete de inglês para eles. Caramba. Né? Para vir para Tecno Show. Então, assim, é uma potência. Eu falo que as pessoas de Rio Verde às vezes não têm essa noção do que a cidade representa lá fora. Nós temos que fortalecer a nossa identidade. O rioverdense de coração que se mudou para cá, o rioverdense que nasceu aqui, e acreditar que a gente tem muito potencial e que pode produzir mais resultado. E você, entre uma das palavras que você citou aí, né, ainda mais falando sobre o evento, network, né, a rede de relacionamentos, ela é muito importante para o desenvolvimento profissional, de carreira, de qualquer pessoa, né, até mesmo para o fortalecimento do seu negócio enquanto empreendimento. A AGE também fomenta bastante esse pilar, né? Nós temos mensalmente 2 eventos. Alguns meses pode ter o 3º ou 4º, mas mensalmente são 2. Nós temos sempre um rap, que é um formato mais descontraído, feito no restaurante, onde as pessoas trocam cartão de visita, e temos uma capacitação, que é um formato mais fechado, com ingresso, com inscrição. E hoje mesmo, vou até divulgar, nós temos um evento que é o Encontro de Empreendedoras. Vai ser feito pelo AGE Mulher. Nós temos 2 diretores dentro do AGE Mulher, que é a Crislane e a Josiane. Sim. Vai ser feito hoje,
lá com a Lorena. E é um evento fantástico, abriu inscrição, em poucas horas acabaram também. Age para elas, né? É um evento feito pelas mulheres para fomentar o empreendedorismo. Então hoje tem evento, sábado tem um evento também nosso, workshop de oratória, com a escola parceira nossa que nós fizemos um convênio. E na semana que vem o Agroage, na sexta o jantar de negócio. Então só esse mês são 4 eventos aí bem próximos, mas de muito resultado. Legal. Então, depois de toda essa explanação, essa explicação, falando da movimentação da Associação de Jovens Empreendedores da AGE, como que o pessoal faz para encontrar e saber mais, acompanhar os conteúdos, a programação, os eventos que estão por vir da AGE? O nosso canal aberto, hoje já estamos em nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram sempre conectado para receber informações. O meu contato também está aberto para todas as pessoas e os nossos grupos de empreendedores. Então hoje o nosso contato, o filtro hoje é feito pelo nosso diretor de relacionamento com o associado. Então quando uma pessoa chega na AGE, ela é recebida pelo nosso diretor Murilo, que recebe essa pessoa, apresenta a associação e a direciona para a pasta adequada. Então, por exemplo, a pessoa quer saber um pouco mais sobre o AGE Mulher, então direciona para as meninas. Sobre o agronegócio, direciona para o Renato, né? Marketing, direciona para o Alexandre. Então, as pessoas que querem participar, elas são muito bem-vindas e nós temos uma agenda extensa para esse ano e de vários projetos. E agora, em maio, nós temos um evento grande, que é o nosso Verão do Imposto. O brasileiro trabalha 5 meses por ano para poder pagar impostos. Caramba, é muita coisa. E a AGE surgiu justamente para sanar uma dor. A AGE tem duas atuações. Sanar a dor do empreendedor que luta para conseguir vencer no dia a dia e, ao mesmo tempo, fortalecer o seu entusiasmo de não desistir. E essa dor, na verdade, é a nossa carga tributária. Hoje a pessoa encontra. Em Rio Verde, hoje é um case de sucesso, porque hoje o empreendedor consegue apoio na sala do empreendedor, lá com o secretário Dani Márcio, com a Sejane. Mas nós temos muitas realidades no Brasil que encontram muitas dificuldades para quem quer empreender, quem quer inovar e crescer. Então a AGE vem a esse encontro. Então o mês de maio total é fechado para isso. Verão do Imposto, uma campanha nacional sobre nossa alta carga tributária. É importante levantar essa bandeira em qualquer que seja o segmento, né? Porque o nosso dinheiro é muito suado, sim, né? Sim. Então a gente tem que dar valor nele e refletir sobre essas questões diuturnamente. Agora, para a gente já conduzir aqui o encerramento, Felipe, já que o Agroage já está com vagas encerradas, inscrições encerradas, vamos fazer a chamada então para o jantar de negócio com o vereador Perotto, que ainda tem pouquíssimas vagas. Eu ainda não confirmei minha inscrição, mas depois que isso aqui está indo ao ar, eu já vou ter que confirmar já logo de pronto, né? Então, só reforçando o convite para quem quer participar desse jantar de negócio com a presença do Everaldo Pereira. Então o jantar vai ser feito na sexta-feira, né? Às 19h30, e a inscrição já está aberta. Nós temos o Murilo como responsável pela inscrição e eu também estou no suporte. Dentro da nossa bio, a pessoa consegue acessar @AGE Rio Verde, já aparece lá o link direto para fazer a inscrição e comprar o ingresso. Já automático. A pessoa já acessa, compra o ingresso e já cai para nós, pelo Simpla, já cai para nós o valor e a confirmação da vaga. E comparecer, né? Comparecer perto do nosso evento aí e de outros também que virão. A AGE, ela sempre tem essa atuação. Ela faz eventos que são pagos, alguns eventos são gratuitos, outros eventos que tem 50% de desconto para quem é associado. Então o importante é participar, né? Encontrar aquilo que mais combina com o que você faz, né? Dentro de todas as diretorias e somar esforço com a associação. Tá, então, portanto, conversamos aqui, recebemos no Boa Tarde Produtor Felipe Barbosa, presidente da AGE, Associação de Jovens Empreendedores de Rio Verde. Felipe, muito obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade da rádio. É um exemplo aqui para Rio Verde, né, que fortalece, que fala do agro todos os dias. E é um ano que tá só começando, é muita chuva, a produção tá acontecendo, vem Tecnoshow por aí. E o que as pessoas precisarem, acho, está à disposição. Legal. Valeu, Felipe. Eu agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos. Felipe Barbosa, muito obrigada pela sua participação no Boa Tarde Produtor e volte mais vezes. É isso aí, Felipe Barbosa, junto atual presidente da AGE, né, Associação de Jovens Empreendedores, que está desenvolvendo um braço muito importante aí, voltado para o agronegócio. Olha, a importância da agricultura de precisão para o agronegócio é o nosso tema em pauta nessa edição do Boa Tarde Produtor. Estamos recebendo a Felipe Munerato e remotamente Matheus Uzueli. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua esse bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM em 100,9. A Rádio do Agro, a importância da agricultura de precisão para o agronegócio é o nosso tema em pauta com Matheus Uzueli e Felipe Munerato.
Dares, vamos acompanhar o comentário de Enio Fernandes. Exatamente, Hugo. Hoje o Enio Fernandes ele vai trazer para nós análises preciosas e insights valiosos para o agronegócio. Vamos conferir o comentário de Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, em qual momento nós estamos no campo? Muitos dos senhores e das senhoras podem imaginar que agora as atividades no campo cessam, diminuem drasticamente. Por quê? Porque quase toda a soja já foi colhida, grande atividade na área de soja já foi realizada, a soja já está colhida, já está entregue. Ainda existem áreas a colher? Existem. Todo o milho segunda safra já foi plantado, quase todo o sorgo segunda safra já foi plantado, girassol segunda safra já foi plantado, as plantas de cobertura já foram distribuídas. Isso é uma verdade. Mas tem muita coisa acontecendo no campo. Senhoras e senhores, o mês de abril e maio é um mês intenso na atividade de plantio de cana-de-açúcar. As unidades industriais, os produtores de cana-de-açúcar estão agora semeando a cana-de-açúcar na esperança que a chuva venha, que a cana se desenvolva e que a planta cresça com robustez e desenvolvimento. Isso é extremamente importante. E as pastagens? Agora nós estamos indo para as últimas chuvas, para as últimas pluviometrias do ano. Essas pastagens precisam durar até a próxima chuva. Então agora são os últimos momentos de tratos culturais. Ou seja, o campo não vai parar. A atividade no campo não vai parar. Alguns produtores vão diminuir sua atividade, outros vão aumentar. E alguns que são multiculturas vão continuar tendo atividades intensas durante todo o ano. Isso é extremamente importante para todos. Para você que está ouvindo, porque são oportunidades de emprego, oportunidade de prestação de serviço, oportunidade de aprendizado. Para o Estado também. Porque essa atividade constante, independente da cultura que você está operando, essa atividade constante gera imposto, renda, desenvolvimento. Esses impostos bem aplicados beneficiam toda a sociedade. No fim do dia, a atividade no campo gera retorno para a cidade e a cidade suporta o campo. É uma simbiose, um depende do outro. Logo, logo, senhoras e senhores, também teremos a cultura da cana-de-açúcar e seu processo de colheita. E lá na frente, de novo, é a soja sendo semeada. Olha que maravilha, um ciclo contínuo de emprego, renda e desenvolvimento. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Obrigada, Enio Fernandes, e até segunda-feira aqui no Boa Tarde, Produtor. Muito bem, Enio, sempre engrandecendo aqui o Boa Tarde, Produtor, sempre com um comentário de extrema relevância e propriedade. Então, voltando aqui ao nosso tema, né, a gente vai falar da importância da agricultura de precisão para o setor agrícola. Eu quero saber do Matheus, do Felipe, como a agricultura de precisão vem modernizando e tornando o agro mais competitivo. Claro, eu vou falar um pouco da empresa Geoagri, Sim. que ela é especialista em agricultura de precisão. Uhum. Então, hoje a Geoagri ela tem uma estrutura que ela consegue fornecer todo o suporte, né, que isso é o mais importante para o produtor, que é o produtor hoje choveu, então o cara quer plantar ali, é todo mundo ao mesmo tempo. Né? Assim, como o brasileiro, a gente deixa tudo ali em cima da hora, então isso acaba afetando muito, a gente não consegue às vezes o suporte e atender o cliente ali naquele exato momento, que é onde que começa a dar o start, por exemplo, no plantio. Então hoje, com esse avanço da tecnologia, ela permitiu fazer que o quê? Os equipamentos, hoje fica mais fácil a gente ter um monitoramento remoto. Por exemplo, o GFX 1060, que é um equipamento da Trimble hoje, é possível a gente compartilhar, né, fazer uma conexão remota via TeamViewer e solucionar o problema, às vezes, o produtor que perdeu uma configuração, às vezes uma liberação que precisa inserir. Então, nós conseguimos esse atendimento remoto. Antigamente, né, tudo era muito difícil, até mesmo sem o telefone, e as pessoas tinham que sempre estar fazendo aquela visita na fazenda. Então, por isso que os produtores antigamente ficavam com a dificuldade em si em aderir a uma nova tecnologia, porque ficavam muito escravo de quem ia dar o suporte. A Geoagri ela vem pensando isso no futuro, capacitando todo esse time, estruturando toda a empresa para dar esse suporte, para não deixar as pessoas na hora que os produtores aí principalmente na hora do aperto ficar na mão. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Tá atendendo aqui os produtores de uma forma mais rápida e com qualidade sempre nos atendimentos aí voltados à tecnologia. Matheus, qual a tua opinião sobre isso?
Você imaginar que a agricultura no passado era o produtor rural, plantando ele só para a família dele ali, tudo no manual. Com a evolução da tecnologia, a precisão, a gente consegue agora posicionar plantas mais perto uma da outra, fazer com que o espaço seja otimizado, a produção seja otimizada. Essa melhoria faz com que nós conseguimos produzir mais. E isso vem deixando, a gente sabe que a lei da oferta e demanda que determina preço. Isso vem deixando o agro cada vez mais competitivo. Cada vez que a gente usa mais precisão, uma agricultura, uma tecnologia mais fomentada, maiores recursos nós temos, fazendo com que o preço para o consumidor final fique, às vezes, melhor. Muitas das vezes, melhor. Matheus, começando por você, vocês falaram sobre modernização da agricultura de precisão. Olhando para o produtor rural, pelas ferramentas que vocês oferecem, quais são as principais tecnologias utilizadas hoje na agricultura de precisão? A primeira, acho que mais conhecida, é o GPS, é o posicionamento, onde ele vai fazer as linhas de plantio e de colheita na mesma posição, mantendo a mesma. A segunda, eu acredito que seria a pulverização de um modo mais eficaz, gastando menos insumos e menos água, que é um fator determinante, e fazendo que pulverize sendo mais rápido, pulverize na posição certa, na quantidade certa. Outra tecnologia que a GeoAgri disponibiliza muito, sai bastante, é os drones de mapeamento. Com ele a gente consegue fazer o voo por cima do terreno, usar câmeras específicas para localizar a erva daninha, espaçamento na cultura, onde pode ser melhorado a aplicação de calcário ou outros insumos. Também ele ajuda nas curvas de níveis para fazer um mapeamento de rota, quando tem obstáculo para o trator, você consegue já fazer tudo isso já. Além do que, como a gente está falando de Agro 4.0 agora, você consegue conectar todos os seus equipamentos. Vamos pensar nas grandes usinas que trabalham com frotas gigantes. Eles conseguem conectar todos esses equipamentos no software que a Trimble disponibiliza mediante a contratação, que o cara da sede, a pessoa da sede, o administrador, consegue acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo no seu plantio, na sua colheita, velocidade de equipamento, quanto que ele colheu, e consegue, por exemplo, numa mudança de estratégia, ser muito mais rápido. Conseguir fazer com que o operador não precise mais, antigamente, carregar um pendrive, ir lá na sede, fazer a rota e montar depois no pendrive. Não. Agora, da sede, o cara consegue online carregar a nova rota para ele e fazer uma mudança. Às vezes, um equipamento quebra no meio do caminho, precisa outro socorrer, substituir. Isso acontece no dia a dia. Isso ajuda muito o produtor. A importância da agricultura de precisão para o agronegócio é o nosso tema em pauta com Matheus Uzueli e Felipe Munerato. Thales, vamos à nossa próxima participação nessa edição. Vamos sim, Hugo. Essa próxima participação ela é feita pela Jaxele Gouveia, psicóloga. Ela fala sobre a importância da saúde mental voltada para o agronegócio. Oi, gente, sou Jaxele Gouveia da Salos Recursos Humanos e hoje o nosso assunto é nada mais, nada menos do que a saúde mental no agro. Nós já temos um recorde nada favorável, somos o país mais ansioso do mundo e ficamos entre os primeiros também quando se trata do quesito depressão. E essas doenças emocionais estão, infelizmente, mais presentes do que nunca. Ao olharmos ao nosso redor, com certeza temos um caso de alguém conhecido, próximo, que já passou ou está passando alguma situação semelhante. Hoje eu venho aqui alertar da importância de olharmos para a saúde dentro do nosso setor, que é o agro. Um setor que vive momentos de fortes pressões variáveis que o produtor não tem controle. Mesmo ele tendo uma boa gestão e bons processos, ele não vai conseguir controlar nossa maior riqueza, que é a natureza. Ele não consegue controlar a economia, que altera o resultado inteiro, da safra ou da safrinha. E mesmo diante de cenários de recordes como esse, nós ainda temos uma grande barreira, que é a busca do tratamento, Imagina
quando a gente fala de um cuidado preventivo. Se na busca do tratamento já é delicado, a prevenção então nem se fala. E eu afirmo para você que a sua saúde mental deve ser cuidada com muita atenção. Por quê, Jaque? Porque isso vai refletir em vários fatores, como, por exemplo, seus resultados financeiros, os seus relacionamentos, a sua saúde física, seu sono, sua qualidade de vida e no geral, né? Esse é um dos assuntos mais sérios, gente, precisa ser colocado na sua pauta. E como que a gente pode cuidar? Autoconhecimento, primeiro lugar, precisa ter autoconhecimento. Terapias, seja como psicólogo, seja um terapeuta holístico, seja um psicanalista. Outros, técnicas de respiração, yoga, atividade física, contato com a natureza, presença, autocuidado, momentos com você mesmo, fazendo o que você gosta. São algumas dicas que você pode começar aí já de imediato para cuidar da sua saúde mental. Não espera o alarme acontecer, a prevenção sempre é o melhor caminho. Eu desejo um forte abraço para vocês. Se precisarem, conte conosco. Obrigada, Jaxele, e até a sua próxima participação conosco aqui no Boa Tarde Produtor. Então, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né, falando agora em soluções que a GeoAgri disponibiliza. O Matheus e o Felipe estão aqui conosco. Quero saber de vocês. A GeoAgri trabalha com produtos e serviços, como a gente vem falando ao longo dos blocos aí, né? Como esses pilares se conectam para gerar melhores resultados ao produtor? Não adianta a gente ter um produto de boa qualidade, só que um pós-venda ruim. Da mesma forma que não adianta um pós-venda muito bom e um produto ruim. Então, acho que eles se complementam no final. Por quê? O produto tem muita tecnologia embarcada. E ele precisa, e o produtor rural precisa de uma ajuda. Então, o pós-venda ativo, como é o nosso caso, que a gente fornece, o cliente pode entrar em contato com a gente com dúvidas para configuração, no caso da parte de pós-venda, como também, às vezes, na parte de assistência técnica. Como isso ajuda a gente? Melhores resultados? O tempo de espera. Se a gente for rápido e eficaz no nosso reparo, a disponibilidade do equipamento para a usina, para o cliente, vai ser maior. E isso é ganho no final. Matheus, aproveitando o seu gancho, explica para a gente, por favor, a diferença que existe entre assistência técnica e suporte técnico. Sim, isso é uma confusão que muitos fazem. O suporte técnico é aquele primeiro contato com o cliente. O cliente tem uma dúvida de configuração, uma dúvida de atualização de um firmware, uma dúvida de configuração de um implemento. Então, ele vai entrar em contato com o suporte técnico para tirar essas dúvidas e orientações de como fazer, o que ele pode melhorar. Nesses casos, quando tem um problema, muitas vezes, se o cliente tiver uma disponibilidade de internet, a gente consegue, através de um aplicativo de acesso remoto, entrar dentro do equipamento do cliente e tentar fazer a primeira vistoria, a primeira análise do problema que está acontecendo, para depois, se o suporte técnico não conseguir ajudar o cliente, será um problema de hardware. Aí entra a assistência técnica, atacando o hardware, a parte física do equipamento. Deu um problema em componentes, em placas, aí entra a assistência técnica. Essa é a diferença que a gente trata. Assistência técnica, manutenção no hardware. Suporte técnico é aquela dúvida, aquela dica, aquele primeiro contato com o cliente, em caso de problema. Perfeita explicação, Matheus. O Felipe, e falando sobre produtos agora, né? A tecnologia de precisão se aplica em diferentes culturas, mas quais são as soluções mais procuradas pelos produtores, empresários rurais de uma maneira geral? Não, claro, Hugo, apesar da solução ainda estar bem difundida, a maioria dos equipamentos vem embarcado hoje, mas ainda o nosso principal gargalo de venda, o principal produto ainda é o piloto automático. Na sequência são os controladores, um controlador para fazer uma taxa variável ou até mesmo um desligamento de seção em pulverização. Porque a gente vê, hoje tem muito equipamento aí que sai da concessionária já embarcado, são grandes máquinas que tem, mas ainda no retrofit esse número é muito grande. Então nós temos, é como se fosse um carro seminovo, né? Carro seminovo a gente tem um mercado muito maior do que comercializando um carro zero.
E para isso, hoje, ainda mais com essas condições hoje financeiras, os custos da produção tá muito alta, a grande vantagem é o produtor atualizar o seu equipamento, atualizar a sua máquina com a solução, com a tecnologia de ponta no seu equipamento já usado, né? Ao invés de comprar esse equipamento já de uma concessionária tudo novo, que tem um alto valor agregado. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo comercial para a gente voltar para o nosso último bloco aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Não saia daí. Voltamos para o nosso último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. A importância da agricultura de precisão para o agronegócio é o nosso tema em pauta. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Felipe Munerato e de forma remota Matheus Uzueli. Dário, vamos para a nossa próxima participação aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Vamos sim, Hugo. Hoje é dia de previsão do tempo. Legal. E ele está conosco, Fernando Cabral. Ele é pesquisador do SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Olá, amigos produtor, ouvinte da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa continuidade aí, né, esse final da semana, na verdade, aqui no sudoeste do estado de Goiás. Bom, o início do mês, né, a nossa primeira quinzena aí do mês de março não foi nada animador do ponto de vista das condições meteorológicas aqui no sudoeste do estado de Goiás, né? Visto que nós tivemos uma baixa precipitação, nós tivemos em média, quando nós pegamos aí as estações meteorológicas monitoradas pelo SEAGRE e o SEMPA, um volume esse que ficou pouco acima dos 40 milímetros de média, o que é um volume baixo para o mês, né, para essa primeira metade do mês. E, claro, nos últimos dias essas chuvas tenderam aí a retornar. Nesse período ainda de baixa precipitação, nós tivemos temperaturas altas que superaram de forma considerável os 30 graus, bem como também uma baixa umidade relativa do ar. Isso prejudicou, então, o desenvolvimento das lavouras e uma baixa umidade no solo. Bom, visto isso, essas chuvas começaram a retornar e, às vezes, em altas intensidades, altos volumes, o que regularizou em muitos locais a umidade do nosso solo, né, já para essa segunda quinzena do nosso mês. Porém, né, infelizmente, tivemos aí essa semana a ocorrência novamente de granizo, o que veio a danificar e destruir algumas lavouras de milho aqui na nossa região. Bom, a perspectiva das chuvas é que elas continuem não só nesse final de semana, mas também na próxima semana. Porém, em intensidades, em volumes menores e diferentes dos vistos nos últimos dias, né? Então, aqueles altos volumes, como nós vimos aí, né, a gente monitorando as estações, tivemos aí em dias, entre um dia e outro, volumes acumulados de 130, 150 milímetros, né? Se a gente imaginar que o mês de março, por exemplo, a média é de 200 aqui na região, é uma quantidade muito grande. Isso não deve acontecer nos próximos dias, mas a chuva deve permanecer ainda, né, presente na nossa região, ajudando a manter aí essa umidade de forma geral. Bom, um outro ponto importante, entramos no outono e quais são as condições para o outono, né? A expectativa é que nos nossos próximos 3 meses aí aqui na nossa região, né, o nosso outono, é que as chuvas, obviamente, diminuem, tá? De forma considerável. Se a gente estava falando uma média do mês de março de 200, a gente fala, né, do mês de abril agora, uma média que é em torno de 100 milímetros, depois a gente cai para, né, pouco menos de 50, em torno de 50 milímetros no próximo mês. Então, ou seja, o produtor tem que ficar atento, é um ponto muito chave para o milho na nossa região, porque naturalmente a chuva cai mesmo, mas para esse ano, e a expectativa também é que as chuvas sejam dentro ou levemente abaixo da média. Então o produtor deve ficar atento aí à sua região, porque nós podemos ter localidades aqui no sudoeste do estado de Goiás que essa chuva que já é mais restrita nesses meses, podem ser um ano dela um pouquinho mais ainda, tá bom? Bom, essas são as considerações aí para os próximos dias, para o nosso outono, né? E a gente vai sempre tentando monitorar e trazer uma atualização mais precisa para que o produtor possa se programar, tá bom? Fernando Cabral, muito obrigada pela sua participação e nós te esperamos aqui nessa bancada na próxima segunda-feira. A importância da agricultura de precisão para o agronegócio é o nosso tema em pauta com Matheus Uzueli e Felipe Munerato. Agora, reta final do nosso bate-papo, eu quero entender aí do Matheus, do Felipe, quais são os principais desafios enfrentados pela Geoagri ao longo dos anos. Vou começar com o Matheus dessa vez. Um dos principais desafios eu acredito que seja o câmbio e clima, que a gente não consegue controlar. Infelizmente, esse é um desafio
bem grande mesmo que a gente passa, porque a tecnologia a gente domina, a gente conhece, a gente aprende, estuda, mas o clima e o câmbio nosso, que é muito estável, isso é um desafio gigante para nós. É o mesmo desafio do produtor rural, né, Matheus? Sim, com certeza, porque no final é o que vai resultar nele ter uma safra inteira perdida ou um ganho exorbitante no final, né? Exatamente. Exatamente. Essas instabilidade financeira prejudica diretamente nós, né, com a comercialização desses produtos. Porque a falta de incentivo dos governos acaba não sobrando dinheiro no caixa do produtor para ele fazer os investimentos. Porque ele precisa do dinheiro hoje para ele produzir para a próxima safra, mas então ele não sobra dinheiro ali para ele investir. Contudo, ali como o Matheus falou, que são algumas situações imprevisíveis, que não conseguimos controlar, que são a questão do clima, né? Tem anos que vai numa estabilidade de clima favorável e não favorável. Esse ano, graças a Deus, está sendo favorável por essa alta produtividade que nós vamos ter recorde aqui dentro do estado de Goiás, mas tem regiões no Brasil assim que estão bem afetadas. E a variação cambial que afeta muito mais pela Geoagri, porque nós trabalhamos com equipamentos que são importados, então essa relação do câmbio é onde afeta muito, muito mais ali, que a gente tem sofrido bem ao longo desses anos. Felipe, o que nós podemos esperar da participação da Geoagri na Tecnoshow 2025? Esse é o momento mais esperado do ano aqui em Goiás, que nós temos. Então, esse ano nós estamos aí com condições especiais, campanhas de troca para equipamento antigo, para atualizar o seu equipamento, sendo um equipamento antigo marca Trimble ou de outras marcas, para fazer essa atualização dos equipamentos. Também mostrando as funcionalidades da tecnologia, batendo um papo com os nossos especialistas, junto com os parceiros ali que atende toda a região aqui de Goiás. Bom, chegamos na reta final de fato dessa edição do Boa Tarde Produtor. Matheus, Felipe, para a gente finalizar então, qual é a mensagem final que vocês gostariam de deixar para o nosso público, especialmente para os produtores rurais e empresários rurais que acompanham o Boa Tarde Produtor? Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer Dares, Hugo, aos ouvintes pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, trocar ideias sobre o agro, sobre a tecnologia. Minha mensagem a marca é muito boa, nós estamos perto do produtor ali para atendê-los da melhor forma possível e gostaria que eles contassem conosco. Técnicos treinados, produtos de qualidade e à disposição sempre que precisar. Por favor, quando precisarem, conte conosco. Tá aí. E o Felipe? Eu agradeço a atenção e a colaboração de todos os ouvintes. Vou mais uma vez estar batendo um papo aqui com vocês. Então, o produtor que quiser passar a bater um papo com a gente na filial da Geoagri aqui em Rio Verde, fica situada próxima aqui ao Buriti Shopping, na Rua O, quadra 20, lote 758. Bem pertinho aqui do Buriti Shopping, às margens da BR-060. Então, só lembrando pessoal aí, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. geo_agri, geoagri.com.br. Legal, tá aí feito o convite, então, quem quiser tomar um cafezinho, procura o Felipe, mas quem quiser também acompanhar o trabalho que a Geoagri desenvolve, procura lá nas redes sociais, no site oficial da empresa, e agradecer aos nossos convidados aqui, ao Matheus, diretamente de Ribeirão Preto, ao Felipe, que está aqui presencialmente conosco, representando a Geoagri aqui na região, e, Dares, vamos nos despedir da nossa audiência. Vamos sim, Hugo, hoje sextou, né? Sextou. Segunda-feira estamos de volta, uma excelente tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda. É isso então, para você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Chegamos à reta final, ao final aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor, e a gente só tem a agradecer a você, nossa audiência qualificada, que nos honra sempre com a sua confiança, com a sua credibilidade, ouvindo todos os dias, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, o Boa Tarde Produtor. É destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, você vê aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas segunda-feira nós estamos de volta para mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!